Fala galera, eu sou o Enzo, estou gravando aqui a minha segunda aula para o projeto Grandes Atitudes e vai ser de história dessa vez. Vamos falar sobre expansão marítima europeia. Para começar, é importante falar que a expansão marítima foi o início da globalização. Esse processo que foi aumentando, aumentando, aumentando e tem o seu ápice hoje, né? Ela começou com a expansão marítima, porque você teve a Europa, que na época era o centro do mundo, descobrindo novos continentes e novos povos que ela jamais pensou que existiam. E com isso você teve o início de rotas comerciais intercontinentais atravessando todo mundo. Isso marca o início da globalização. Um outro ponto importante é que esse período histórico pode ser apontado como o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Normalmente, quando você fala disso, entre essas duas eras, fala-se da queda de Constantinopla em 1453. Mas a expansão marítima europeia significa bem o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Eu vou explicar por que no próximo slide. A expansão marítima se deu no contexto da crise do modelo feudalista. Vocês lembram que o modelo feudalista era o que reinava na Europa durante a Idade Média. Por isso eu falei que a expansão marítima foi o fim da Idade Média. Com aquele contexto de final do feudalismo, ali de crise do século XIV, que teve a Grande Fome, a Peste Negra, que matou 1/3 da população europeia, o feudalismo se mostrou um sistema falido, né, que tinha acabado. Então, a expansão seria uma solução para os problemas internos. Seria você buscar, além mar, os problemas internos da Europa. O comércio de especiarias, que era a principal motivação econômica, seria uma forma de reenriquecer a Europa, né? E foi nesse contexto de crise do feudalismo que começou a ter a formação dos Estados Nacionais modernos. O que são os Estados Nacionais modernos? São os países europeus de hoje, como Portugal, França, Inglaterra. Eles começaram a se formar como são hoje justamente nessa época da crise do feudalismo, lá pelo século XIV e XV. Quando esses países se formaram, eles funcionavam segundo o antigo regime. Lembra que no antigo regime o poder era completamente centralizado no rei. O rei ele era absolutista, ele tinha todos os poderes. Então, olhando pelo ângulo da expansão marítima, os reis absolutistas eles estavam buscando sempre poder e mais poder. Era um expansionismo para conquistar terras, né? Um outro grupo social muito importante foi a burguesia. A burguesia buscava ampliar o seu comércio, porque o comércio de especiarias, principalmente eram temperos da Índia, a seda chinesa, eram produtos muito rentáveis na Europa, porque não tinha na Europa. Então a burguesia viu uma oportunidade de ampliar o seu comércio. A Igreja Católica, que, como a gente está falando de uma época pré-reforma protestante, a reforma protestante foi em 1517, a Igreja Católica ainda tinha muita força e era hegemônica, né, na Europa. Então ela via na expansão marítima uma oportunidade de conquistar novos fiéis, né? Ao descobrir novas terras, juntamente estariam novos fiéis. E por fim os nobres buscando terras, porque no antigo regime terra é poder, né? Você ter terras é ter poder. E a nobreza, que é um grupo subordinado ao rei, né? Eles fundamentalmente só têm poder porque tem terra, entendeu? Nobrezas são naturalmente donos de terra. Então, descobrir novas terras, né? Nada melhor do que isso para a nobreza. Então esses 4 grupos tinham um interesse comum, a expansão marítima, e foi justamente por isso que ela aconteceu. O rei funcionava como organizador, a burguesia funcionando como um financiador, a igreja deu a legitimação. Por que é importante a legitimação? Porque numa época que a igreja mandava na Europa, se não tivesse legitimação não teria acontecido. E quando a igreja vai e fala que conquistar novos fiéis é a vontade de Deus, você tem um processo legitimado e aí pode acontecer. E a nobreza tinha a finalidade de ser os olhos do rei, né? Eles estão diretamente ligados ao rei, então esse era o papel deles. Depois de comentar por que se deu a expansão marítima, vamos falar sobre Portugal agora. Que Portugal foi o primeiro país a se lançar ao mar, né? A iniciar as grandes navegações. E por que isso? Bom, como a gente já falou,
Para ter expansão marítima, você precisa ser um Estado nacional, centralizado, com todos os poderes na mão do rei. E o Portugal foi justamente o primeiro Estado centralizado europeu. Com a Revolução de Avis, em 1385, Portugal se tornou o primeiro país, né, da Europa. E tá aqui até hoje, né? Exatamente assim. É importante entender que a expansão marítima era uma necessidade para Portugal. Não era apenas uma forma de ganhar dinheiro extra, como se fosse uma oportunidade de ganhar dinheiro extra. Era uma necessidade. E como vocês podem ver aqui, Portugal é uma terra muito pequena, tem aproximadamente o tamanho do Rio de Janeiro e o Espírito Santo juntos. Uma terra muito pequena, espremida entre a Espanha, que na época era o Reino de Castela, e o Oceano Atlântico. Então você não tinha como se expandir, por exemplo, conquistar novas terras para os nobres. Não tinha como, porque você estava espremido entre o mar e um outro reino. Então, a saída foi justamente se lançar ao mar. Então, foi como realmente uma necessidade. Um outro ponto importante falar é a posição geográfica favorável. A posição geográfica favorável não é só porque eles têm um litoral virado para o Atlântico, mas também porque Lisboa, que é a capital de Portugal, era um ponto importante de parada no comércio entre o Mediterrâneo e o Atlântico Norte. Nessa época, você tinha um comércio muito forte que saía daqui do Mediterrâneo e ia para cá para o norte da Europa. Os principais mercadores eram italianos e vendiam aqui para Alemanha, Inglaterra, essa região. Então eles tinham que passar por aqui, ó, por onde eu estou passando o cursor, e vir para cá. Lisboa está bem aqui no meio do caminho, então ela funcionava bem como um ponto de parada. E como ela é um ponto de parada, você tinha vários povos diferentes ali. Desde os povos do norte até os povos do sul. Então, você tinha um intercâmbio de informações, né? São vários povos diferentes trocando informações um com o outro. E isso ao longo da história, você pode observar que esse intercâmbio de conhecimento entre povos sempre gera um conhecimento extra, né? Então, Portugal adquiriu muitos conhecimentos náuticos, conhecimentos de navegação. Porque você tem os navegadores italianos passando por ali, navegadores ingleses, então o conhecimento náutico de português se elevou bastante. É importante comentar também sobre a burguesia de Portugal. Como Lisboa era um ponto de parada entre esse comércio muito importante, trocas comerciais eram feitas ali, obviamente. Então você tinha uma burguesia poderosa, vamos dizer assim, em Portugal. E lembrando que a burguesia é o grande financiador da expansão marítima. E como foi a expansão portuguesa? As navegações nessa época tinham o objetivo de chegar aqui, ó, nas Índias. As Índias eram essa região aqui da Índia e da parte da China, que eles genericamente chamavam de Índias. Aqui que você tinha um forte comércio de especiarias, com aqueles produtos que eu comentei que não tinham na Europa. Então o grande objetivo era chegar aqui, nessa região. A forma mais comum, a forma mais fácil, é sair aqui, ó, por dentro do mar Mediterrâneo, passar aqui por esse estreito e chegar na Índia. Essa é uma rota simples, que já era realizada há muitos anos. Mas como eu escrevi aqui, essa rota tradicional, o mar Mediterrâneo, estava dominada pelos italianos. Foi um acordo dos comerciantes italianos com os árabes. Então, Portugal não tinha como passar por ali, os portugueses não tinham como passar por ali. A solução que eles encontraram para chegar às Índias foi contornar a África. Tá vendo como tá aqui essa linha aqui, ó, que mostra contornar a África do norte ao sul e subir novamente para as Índias. O marco inicial desse empreendimento foi a conquista de Ceuta. Tá? Ceuta era uma cidade aqui, ó, onde hoje é o Marrocos. Aqui, você pode ver onde eu estou com o cursor? Você tem esse estreito entre Portugal e Marrocos. Tá? Na verdade, Espanha e Marrocos, desculpa. Está ampliado aqui na imagem de cima. Ceuta é isso aqui, ó, essa cidadezinha aqui. Portugal conquistou militarmente Ceuta, né? Teve uma guerra, foi através da violência. E isso marcou o início da ideia de contornar a África. Então, esse foi o início. Mas, diferente disso, posteriormente, ao longo da costa da África, os portugueses foram estabelecendo feitorias. O que são feitorias? Foram entrepostos comerciais, como se fosse um ponto de parada, onde os portugueses poderiam reabastecer o navio e realizar comércio com os africanos.
Muito diferente de Ceuta, essas feitorias foram colocadas através do diálogo, da negociação quase que diplomática, né, entre a elite portuguesa e as elites africanas aqui da região. Então, ao longo de toda essa costa, você tinha pontos de parada. Essa linha está contínua, mas a rota era toda cheia de paradas aqui na costa da África. E o comércio com essas regiões foi muito rico. Essas regiões da África, você tinha comércio de marfim, ouro e escravos, né, que são muito rentáveis para a Europa. Então a burguesia já pôde lucrar mais ainda. E por que foi importante ter esse comércio lucrativo? Porque esse empreendimento de contornar a África, que eles chamavam de o périplo africano, é muito difícil. Foi uma tarefa muito difícil. Você tem aqui o Cabo do Bojador e aqui embaixo o famoso Cabo das Tormentas, que as correntes marítimas é muito complicado de navegar por ali. Você teve muitos navios afundados, muita gente morrendo. Você tem uma noção, a conquista de Ceuta, que foi o marco inicial, foi em 1415. Eles só conseguiram chegar à Índia em 1498. Foi o Vasco da Gama o primeiro a contornar a África. Então são 80 anos tentando fazer isso. Obviamente, se não tivesse esse comércio muito rico aqui nas feitorias africanas, não teria dinheiro para conseguir realizar esse contorno da África. Então essa foi a importância das feitorias. E aí, em 1498, o Vasco da Gama foi o primeiro a cruzar o Cabo das Tormentas, que ele rebatizou de Cabo da Boa Esperança, e chegou a Calicut, na Índia. Agora que a gente viu como foi a expansão marítima portuguesa, vamos ver a expansão marítima espanhola, que foi a segunda, né? Logo depois de Portugal, foi a Espanha. A Espanha se centralizou politicamente após a Guerra de Reconquista, quando eles expulsaram os árabes do seu território em 1492. Então, em 1492, a Espanha tinha o famoso pré-requisito que a gente já comentou, de ser um Estado centralizado com rei absolutista. Então, a coroa espanhola financiou um projeto de circunnavegação de Cristóvão Colombo, que chegou às Américas. O que é circunnavegação? Circunnavegação foi o projeto que a Espanha adotou para chegar às Índias. Enquanto Portugal adotou o périplo africano, a Espanha adotou a circunnavegação. Circunnavegação era baseada na crença de que a Terra era redonda, né, como é. Só que, na época, isso não era nem um pouco comum. Na época, segundo a Igreja Católica, a crença era que a Terra era plana. Mas, nessa época, as ideias como de que a Terra era esférica começaram a ganhar força. Então, Cristóvão Colombo, que era um navegador italiano, mas estava a serviço da Espanha, ele teve a ideia de que, se a Terra era redonda, ele poderia navegar para oeste, para dar a volta no planeta e chegar a leste, onde está as Índias, né? E aí as três caravelas que saíram da Espanha, a expedição de Colombo, acabaram chegando nas Américas, em 1492. Eu abri aqui o Google Earth para mostrar para vocês exatamente como foi a expedição de Colombo. Aqui, como vocês podem ver, é Espanha e Portugal, né? Então, a ideia de Colombo era que ele sairia daqui da Espanha e aí iria contornar aqui o Atlântico, passar pelo Atlântico, iria continuar indo, contornar o Pacífico e ia chegar aqui, na Índia. Isso, hoje a gente sabe que é possível, porque a Terra realmente é redonda, como ele achava. Mas o que ele não contava é que existisse um continente gigante aqui no caminho, né, no meio, as Américas. Então, o que aconteceu? Em 1492, 3 caravelas, numa expedição de Colombo, saíram aqui da Espanha, vieram pelo Atlântico e acabaram chegando aqui, ó, na região do Caribe, mais especificamente em Cuba. As 3 caravelas de Colombo chegaram aqui, ó, mais ou menos nessa região. Então, eles, sem querer, descobriram a América. Inclusive, Colombo tinha certeza que tinha chegado às Índias. Então, os habitantes que ele encontrou aqui, que são os nativos americanos, ele chamou de índios. Índios seriam os habitantes da Índia. Então, é por isso que a gente chama de índios até hoje, né? Inclusive, por curiosidade, Colombo fez essa viagem 4 vezes.
Ele foi e voltou nessa viagem aqui 4 vezes. E ele, nas 4 vezes, ainda acreditava que estava indo para a Índia. Algumas pessoas já diziam que era um novo continente, mas ele morreu acreditando que tinha chegado na Índia e não descoberto um novo continente, né? Para encerrar a aula, vamos falar dos tratados luso-espanhóis, né? Os tratados entre Portugal e a Espanha. Nesse contexto, onde Portugal e Espanha, apenas eles no momento, estavam descobrindo novas terras atrás de novas terras, descobriram várias ilhas, como Açores, Madeira, e aí depois descobriram a América, né? Se começou a ter uma tensão entre os dois, porque era muito complicado determinar de quem seriam as terras novas descobertas. Porque, as terras seriam de quem chegou primeiro, mas como determina quem chegou primeiro? Como que vai ter uma fiscalização disso? Então era uma questão um pouco complicada. Começou a gerar uma tensão entre os dois países. Então a Igreja Católica, temendo que tivesse uma guerra entre Portugal e Espanha, determinou, isso aqui que chama-se de Bula Intercoetera, determinou essa linha, mais ou menos aqui no meio do Atlântico, para encerrar a discussão, né? Essa linha dividiria dessa forma. A direita, ou a leste, seria português. Tudo para cá seria português, que fosse descoberto. E tudo para a esquerda, ou leste, ou oeste, desculpa, seria espanhol. Essa foi a ideia da Igreja Católica. Mas Portugal recusou e propôs que empurrassem essa linha para aqui onde está, essa outra aqui, ó. Tá vendo essa seta? Empurrou a linha, se eu não me engano, 370 léguas mais para oeste. E aí acabou pegando aqui no meio do Brasil, mais ou menos. Esse foi o chamado Tratado de Tordesilhas, né, que é muito conhecido. O Tratado de Tordesilhas dividia o mundo colonial para não ter uma briga entre Portugal e Espanha. Muitos dizem que Portugal, ao propor esse afastamento da linha, que ele justamente queria um pedaço da América do Sul. Mas isso não é verdade, porque o Tratado de Tordesilhas é de 1494. Nessa época não se sabia o que tinha aqui. Colombo tinha chegado aqui só. Então você não sabia que tinha um continente gigante aqui, a América do Sul. O que Portugal queria, ao propor o Tratado de Tordesilhas, era, como eu escrevi aqui, o controle das rotas comerciais do Atlântico Sul. Lembra das feitorias que eu falei na África? Aqui, ó. Portugal já tinha toda essa região aqui, ó. Se eles conseguissem empurrar a linha, eles também teriam essa região. Então, o Atlântico Sul seria toda a área basicamente portuguesa, de controle português. Esse era o grande objetivo de Portugal com o Tratado de Tordesilhas. E, por acaso, né, eles tiveram a sorte de ter um pedação aqui da América do Sul para eles. Então, essa foi a aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.